Fala trader, e aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de operações? Hoje a gente vai começar o nosso recap um pouco mais tarde, pessoal, então vocês vão ver isso aí um pouco mais tarde também, mas é porque a gente está fazendo um trabalho, a gente está trabalhando lá no nosso futuro escritório para a gente conseguir operar melhor, para a gente melhorar ali nossas, até a questão de concentração, né? Estou fazendo um escritório bem mais isolado para a gente conseguir trocar uma ideia bem melhor, né? De uma maneira bem mais clara, digamos assim, tá bom? E até a nossa estrutura também vai melhorar, né? Iluminação e tudo mais. Enfim, quando estiver pronto vocês vão ver, beleza? No mais, vamos direto aqui para o gráfico. Hoje eu não consegui fazer o nosso estudo no Excel, no PowerPoint, quer dizer, mas eu vou fazer diretamente no Profit para a gente ter uma ideia, conversar sobre o dia de hoje e possibilidades para o dia de amanhã, beleza? Vamos direto para o gráfico e vamos conversar sem enrolação. Pessoal, vamos lá. Hoje o dia abriu com um gap de alta, tá? Próximo à mínima do dia. Não foi tão próximo, né? A gente tinha ali alguns pontos que seria até relevante, mas levando em consideração a movimentação de ontem, foi próximo à mínima do dia, tá? E aí, ontem a gente tinha, quem viu o vídeo, a gente tinha conversado sobre o gráfico diário, a seguinte possibilidade aqui, tá? Tinha um rompimento de canal aqui, da linha de canal, tá? E se o preço acionasse esse rompimento aqui, pessoal, seria uma possibilidade de continuidade aqui nessa baixa, beleza? Só que o preço não conseguiu romper, abriu com um gap de alta, e aí, vamos lá para o intraday, né? Abriu com esse gap de alta aqui que nós conversamos. Primeira barra, barra doji. Depois nós tivemos aqui, basicamente, barras internas, né? Nós tivemos duas barras internas aqui, A2 e A3. Quando nós temos isso, pessoal, nós temos aqui basicamente um triângulo, tá? A gente consegue traçar isso aqui. Isso aqui é o quê? Modo rompimento. Só que o rompimento real, ele teria que ser aqui na máxima ou na mínima do dia. Se o preço ficar trabalhando dentro desse range aqui, nós consideramos isso como uma lateralidade, tá? E aí, em lateralidades, não dá para comprar alto e nem vender baixo, tá? Então, a gente aqui, sinceramente, no dia de hoje, preferi não fazer nada nesse primeiro momento, tá? Barra 5 foi uma ótima barra de tendência. Nós tínhamos várias barras de alta, porém, barras internas, barras em formato de doji, não aceitei essa compra aqui, apesar de ser uma barra de tendência com uma sequência de barras de compra, tá? Inclusive, a gente até conversou no nosso grupo de estudos que essa região aqui teria que ter um rompimento e continuidade, tá? E aí não aconteceu nada. Outro detalhe aqui que a gente pode conversar dentro da metodologia do Brooks. Sempre que nós temos uma lateralidade acima da média móvel, pessoal, ela favorece levemente aos comprados. Porém, uma lateralidade com mais de 20 barras, ela tem uma possibilidade de 50% de chance de rompimento para ambos os lados, tá? Com um leve favorecimento aos comprados, nesse caso, por estar acima da média móvel, tá? E aí, a partir desse momento aqui, a gente vai tentando montar probabilidades de movimentação, tá, pessoal? A gente vai tentando, como eu sempre falo lá no grupo, galera, vamos tentar montar esse quebra-cabeça aos poucos para a gente tentar decifrar o que o mercado quer fazer hoje, né? E aí nós tínhamos aqui uma possibilidade de cunha. Se a gente pegar essa região aqui, essa linha aqui, nós tínhamos uma possibilidade de cunha, certo? Uma, duas, três puxadas. Aqui foi uma boa barra de venda, certo? E aí, só que eu falei na hora no grupo que aqui, pessoal, apesar de ser uma boa barra de venda, tá na cara da média móvel, tá? E aqui a gente não teve nenhum fechamento abaixo dela, né?
E aí, a barra 19, ela não foi uma barra tão boa, mas se a gente considerar o interesse vendedor nessas duas barras aqui, ela acaba completando uma outra e acaba sendo uma boa barra de venda. Então, eu aceitei uma primeira venda aqui nessa região, tá? Na barra 19 nós vendemos, só que a gente sempre conversa, pessoal, se a gente vendeu aqui, não é uma venda de maior probabilidade, mas nós temos um setup, né? A nossa tendência anterior é de baixa, certo? Se a gente analisar a tendência anterior do dia seguinte, foi uma ótima tendência de baixa. Então, uma correção nessa região aqui poderia ser uma cunha, poderia formar topo duplo com o dia anterior, e aí poderia encontrar vendedores aqui nessa região, tá? E aí nós aceitamos essa venda, porém o preço não desenvolveu. E aí é algo que a gente sempre conversa, eu sempre falo. Pessoal, se eu vendi aqui, e aí deu uma, duas barras fechando em doji, sem interesse vendedor, sem conseguir nem ao menos fazer uma nova mínima, aqui eu encerrei, tá? Então, acabei encerrando aqui. Até mostrei no grupo, né, que eu encerrei com 50 pontos aqui, essa operação. E aí, depois disso, pessoal, o que a gente pode analisar aqui? Uma possibilidade de fundo duplo na média móvel, porém, barra de sinal ruim, certo? Quando deixou a barra 24, boa barra de sinal. Porém, se a gente levar em consideração o range da lateralidade, que era o que nós tínhamos de informação até o momento, a gente tinha isso aqui, ó. Nós tínhamos essa lateralidade aqui. Então, seria basicamente comprar alto na lateralidade, beleza? Deixa eu colocar aqui só uma corzinha aqui para vocês entenderem. Nós temos esse range aqui de lateralidade, que seria a barra 1, basicamente. Aqui nós tivemos rompimento, continuidade. A barra de continuidade foi ruim e nem foi acionada. Acabou acionando essa venda, onde nós encerramos basicamente no 0 a 0 com 50 pontos. Barra ruim para comprar, barra doji, uma barra boa para comprar, porém alto nesse range aqui, tá? E aí, quando o preço deixou rompimento, uma continuidade ruim, barras em doji, não aceitei nenhum tipo de compra aqui. E aí, quando o preço confirmou esse rompimento aqui, pessoal, seria mais ou menos aqui nessa região, né? Quando ele já conseguiu confirmar de maneira oficial o rompimento dessa lateralidade. Só que aí nós já tínhamos o que aqui, pessoal? Nós já tínhamos aqui essa região aqui, que seria uma possibilidade de região onde o preço poderia parar, tá? Onde o preço poderia parar. E aí, outro detalhe, nós tínhamos aqui média de 200, nós tínhamos nessa região 50%, se a gente traçar aqui uma FIBO, nós estamos bem no range de 50% da movimentação do dia anterior. Então, aqui eu não aceitei compras, tá? E aí, um dos detalhes, né, que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, não importa se o preço vai, não importa se o preço vai ou não vai. Se você tem um operacional e o seu operacional diz que não se compra em região de 50%, não se compra em região de topo duplo, galera, simplesmente não compre, a não ser que nós tenhamos um rompimento e continuidade. Só que a partir desse momento aqui, já era, deixa eu ver aqui no horário da minha região, 12h30. Né? Então, esse horário já não estava mais no mercado. Se eu não me engano, a última análise que eu fiz foi na barra 33, que eu falei para a galera que se deixar uma boa barra de venda nessa região, por ser topo duplo, 50%, seria uma possibilidade de venda, já que nós temos várias barras em doji, né? O preço até subiu, mas subiu de uma maneira bem feia, né? Digamos assim, tá? Então, não aceitei mais nada aqui, acabei encerrando o meu dia aqui. E aí o preço simplesmente desenvolveu e foi embora andando. Mas, se vocês analisarem barra a barra, não teve nenhuma compra relevante. A não ser a barra 38, eu acho que poderia ser a única barra onde a gente poderia
quem tivesse posicionado no mercado aqui, poderia ainda seria, né, uma possibilidade, porém, se batesse aqui nessa região das médias alguma coisa, teria que encerrar a operação, tá? Eu particularmente acredito que não compraria por estar nessa região aqui, ser uma região complicada para operar, tá? E aí não é porque hoje foi que nos outros dias a gente vai fazer isso e vai dar certo, tá bom? Mais vezes a probabilidade está contra esse tipo de movimentação, beleza? Então, fiquem atentos a esse tipo de coisa, né? Esses detalhes, tá bom? Durante a manhã, basicamente lateralidade. Depois disso, o dia virou praticamente uma tendência de alta, né? Só que uma tendência bem complicada, né? Porque não deu nenhuma barra de compra. Se a gente parar para analisar aqui, o preço subiu em 2 dias, né? Basicamente 2 dias, 2 dias, 2 dias e foi lá em cima, né? Foi buscar ali o fechamento do gap do gráfico diário, né? E aí, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre o dia de hoje, né? De repente, alguém pode dizer, pô, cara, subiu tudo isso aqui e a gente não comprou nada, você não comprou nada. Pessoal, a gente não precisa operar todo dia, né? A gente não precisa pegar tudo que o mercado tem ali, ou a gente não precisa ir sempre com o mercado, né? O mercado pode ir sem a gente, tá? Não tem problema. O importante é você manter o foco e a disciplina no seu operacional, tá? E aí, se a gente vier para o gráfico diário, a gente pode até conversar sobre isso aqui. Às vezes, você quer operar todos os dias, e aí a gente analisa o gráfico diário, por exemplo, você operar um dia desse aqui, barra 115, foi o dia 19. Cara, você operar um dia desse aqui é horrível, um range muito pequeno. Aí você abre mão de operar aqui, nesse dia aqui, que foi o dia 19, e o dia seguinte a gente tem esse tipo de movimentação, onde é muito mais fácil de operar. O dia 23, uma ótima movimentação. Aí você pega um dia desse, apesar de ter fechado um doji aqui, foi um dia que teve uma movimentação ampla. Então, fiquem atentos a isso, né? Não é porque o mercado andou hoje que, que a gente era obrigado a pegar tudo, né? Enfim, manter o foco e a disciplina no operacional, eu acredito que é muito mais importante, beleza? E aí, basicamente foi isso, né? Não tem nem o que falar do dia de hoje aqui, foi simplesmente compra, compra, só que compras feias, né? Sinceramente, por ordem stop aqui, não vejo uma possibilidade, tá? E indo para o gráfico diário, para as nossas possibilidades para o dia de amanhã. O que a gente pode esperar para amanhã? Cara, a gente tinha aquela possibilidade do triângulo que nós já vimos conversando há algumas semanas, alguns dias. Nós ainda temos esse alvo aqui ainda válido, né? Como eu falei para vocês, esse alvo da projeção desse triângulo que foi rompido aqui, ele só para de perder premissa quando essa região aqui for rompida, tá? E aí outro detalhe aqui no gráfico diário é que nessa região aqui nós tivemos aquele gap de média que nós falamos. Aqui pode ser um teste da mínima da tendência e podemos ter uma reversão majoritária, tá? No mais de contexto, nós estamos dentro desse canal bandeira de baixa em forma de canal de alta, tá? O Brooks sempre fala que ele enxerga todo canal de alta como uma bandeira de baixa, beleza? Então, uma possibilidade aqui seria de um rompimento de 75% de que esse rompimento seja de baixa, tá? Só que assim, é que nem a gente conversou da outra vez. Quando isso aqui vai ser rompido, a gente não sabe, não temos ideia, beleza? A barra de hoje foi uma barra que basicamente, uma barra interna, outra barra interna, né? Se a gente parar para analisar, uma barra que fechou contida dentro da barra anterior, né?
e é uma barra que é fundo no canal. E aí, pessoal, uma premissa para essa questão de barra interna que o Brooks fala é o seguinte: se ela for rompida, a premissa é de que pague a sua projeção, né? É uma premissa plausível, tá? Por exemplo, aqui a barra interna que nós tivemos aqui nessa região, um alvo mínimo seria essa projeção, e aí foi até pago aqui, tá? Como teve um rompimento do triângulo, a gente ampliou para todo o triângulo, beleza? E aqui, barra interna, uma possibilidade, se a gente traçar como maior probabilidade, seria a projeção do corpo dela. Caso o preço consiga um rompimento nos próximos dias, né? Pode vir buscar essa região aqui, né? E conflui basicamente com um topo duplo aqui, né? Se de repente vier fazer isso. E aí, chegando aqui, se vier, a gente analisa a possibilidade de um rompimento desse canal para alta e de repente uma reversão majoritária de tendência, ou caso a gente tenha aqui um rompimento de baixa, seria a mesma possibilidade de projeção, porém, nesse caso, para baixo, né? Teria uma possibilidade de projeção dessa barra. E aí a gente acaba verificando ali as confluências de alvos que nós temos, né? Que seria basicamente essa barra aqui, caso a gente tenha esse rompimento. Outra confluência que nós temos seria um teste da mínima da tendência, que seria a projeção do triângulo anterior que foi rompido. Esse triângulo ficaria basicamente tudo nessa região aqui, né? Então a gente tem que analisar aí o que pode acontecer nos próximos dias, beleza? Para amanhã, eu vejo que uma possibilidade, caso o preço abra em região aqui rompendo, a gente pode ter, caso abra com gap, rompendo isso aqui, é uma possibilidade, ou outra possibilidade é ele abrir contido e fechar contido dentro dessa barra aqui, né? E aí a gente acaba tendo essa configuração aqui, ó, que seria um triângulo, né? Novamente, tá? Pode acontecer, tá, pessoal? Então a gente tem que ficar bem esperto com essas movimentações. Ou o preço consegue um rompimento, ou ele acaba ficando preso dentro desse range aqui. Outro ponto importante, caso o preço abra aqui abaixo, nós estamos na mínima do canal, tá? E aí é aquilo que a gente já conversou. Enquanto não tiver uma confirmação do rompimento desse canal, a gente trabalha ele, certo? Ele pode vir aqui acima, buscar máxima do canal, ir abaixo, buscar a mínima do canal. Novamente, ele pode continuar dentro disso aqui por vários e vários dias, semanas, meses, a gente não sabe o que pode acontecer. Para que a gente opere um outro contexto, a gente precisa de um rompimento real dessa região ou dessa região, beleza? Esse foi o nosso dia de hoje, né? Foi um dia, para quem operou somente o índice, um dia bem complexo de operar. Por ordem stop não deu nenhuma possibilidade tão clara, mas quem opera por ordem limite talvez tenha pegado até alguma coisa. Beleza? Boa noite para todo mundo. Valeu. E amanhã nós estamos no gráfico novamente para a gente conversar um pouco mais e fazer o fechamento do nosso mês, né? E se você quer estudar com a gente, quer participar do nosso grupo, acessa o link aí que vai estar na descrição desse vídeo e a gente troca uma ideia, beleza? Valeu, pessoal. Boa noite.